retornando também ao nosso resumo. O nosso resumo está na página 6. Nós lemos o versículo 10. Eu vou reler esse versículo. Ele diz: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então o item 6.10.2, falando desse versículo, capítulo 6, versículo 10, na página 54 do livro, eu comento: seguindo os dados até o momento, podemos concluir que estes morreram na primeira metade da grande tribulação. Pois o quinto selo parece ter sido aberto ainda na primeira metade da grande tribulação, considerando que os selos sejam sequenciais. E como eu disse para vocês, é mais uma evidência que não sejam judeus. Nesse período, os judeus, eles ainda estão na aliança com o anticristo. Mas nós veremos que terão 2 testemunhas pregando em Israel e judeus se convertendo. Mas a aliança ainda está de pé, ou seja, tem alguns judeus que estão abrindo os olhos. Normalmente eu brinco com os meus alunos. Ouviram um estudo do pastor Levi sobre escatologia, que ficou gravado no YouTube, né? Eu nem acredito que, na verdade, vai continuar disponível. Certamente vai ser caçado todo tipo de doutrina contrária ao que o anticristo pregar. Ele vai dizer: não, isso aí é intolerância, isso tem que ser tirado do ar. Essa desculpa já está programada. Isso já está programado. Na verdade, isso já está sendo feito. Não? Isso já está sendo feito. Questões de opiniões religiosas já estão sendo, vamos dizer, tiradas da internet. O comentário prossegue. O fato dessas almas clamarem por vingança levou alguns a concluírem que seriam almas de israelitas e não de cristãos. Pois enquanto os israelitas pediam vingança, coloca o Salmo 137, esse salmo relata os israelitas na Babilônia, e eles pedem vingança, né? Eles dizem: a filha da Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. E prossegue, né? O cristão Estevão pedia misericórdia e, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo isto, adormeceu. Mas eu expliquei para vocês que a questão aqui é diferente. Estão pedindo vingança do reino contra o reino do anticristo. Tem que pedir. O comentário prossegue. Essas almas pedem vingança, mas não faz sentido atribuir aos judeus e não aos cristãos o ato de pedir vingança ou juízo. Estas são as almas de cristãos, e o fato delas pedirem vingança se justifica por 3 motivos. Estevão viveu no início da era da igreja. Essas almas viveram na era de Satanás, a grande tribulação. B. Estevão estava no corpo físico. Essas almas não, pois a segunda parte da primeira ressurreição ainda não havia acontecido. Ou seja, no momento que elas estão orando, elas ainda não ressuscitaram. C. O clamor de vingança das almas da grande tribulação tem como propósito encerrar o reino das trevas da terra e implantar o reino de Deus. Enquanto o clamor dos judeus no Salmo 137 tem o propósito de punir com a morte aqueles que haviam matado seus filhos. Então aqui os cristãos clamam para que Deus dê fim ao reino do anticristo. E todo o exército humano que está acreditando nele, né? O comentário prossegue. Vingança nesse texto não significa lei da retribuição, mas sim retirada do mal. As armas dos selos são mais do que uma punição pelo mal executado. Elas representam a vitória sobre o mal.
As almas clamavam para que se encerre com o reino do mal na terra. Compare esse pedido de vingança com o homem que invadiu uma casa e está matando diversas pessoas. As que morrem pedem que seja feita alguma coisa que encerre logo com essa matança. Porque, irmãos, pense, se vai morrer, a Bíblia diz que vai morrer, né? Metade da população da Terra, irmãos, serão 4 bilhões de pessoas, já que o inferno os seguia, seriam 4 bilhões de pessoas entrando no inferno nesse período. Esse é o sacrifício que Satanás quer. Esse é o sacrifício que Satanás quer. Já é feito sacrifício no mundo em grande quantidade. Interessante, esses dias eu fui pesquisar sobre sacrifício humano no Brasil e saiu uma notícia, né? A justiça encontrou crianças no estado do Pará que estavam sendo preparadas para serem sacrificadas. Aí o jornal O Globo, que é sempre um jornal ligado ao espiritismo, né? Ele só noticiou que a polícia soltou crianças que seriam sacrificadas em ritual religioso. Ela não fala que é um ritual espírita, mas é um ritual espírita. Não? Eles não falam. Não? E um segundo exemplo de sacrifício, eu falo, é a quantidade de abortos que existe no mundo. E para vocês verem como a questão é tenebrosa, eu vi no ano 2000, o primeiro ano da pandemia, houve 2 milhões de mortos pelo coronavírus no mundo. 2 milhões de mortos. O mundo ficou num pavor, né? Aqui mesmo nós ficamos praticamente 90 dias praticamente sem poder sair de casa. Foi naquele período até que eu realmente comecei com as aulas online, né? E firmei as aulas online. Então a gente não podia nem sair de casa, porque o mundo ficou num pavor. 2 milhões de mortos. Aí você vai no site da Organização Mundial de Saúde, a OMS, esse site é público. Aí vai lá e você pesquisa a quantidade de abortos de crianças, né, de seres humanos, no mundo no ano 2020. Lembre-se, 2 milhões de mortos por Covid no mundo. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, abortos no mundo, no mesmo ano de 2020, 42 milhões. 42 milhões de crianças sacrificadas, porque o aborto é um sacrifício. E o que vai acontecer na grande tribulação é um sacrifício ainda maior, que serão 4 bilhões de mortos, que é o que o Apocalipse ensina, que morre metade da população da Terra. Então o mundo que hoje está sofrendo, a gente vê notícia, o carioca sofre, o cidadão de Gaza sofre, o ucraniano sofre, o mundo todo está sofrendo violência de todos os tipos. Quem não está sofrendo violência direta está sofrendo só com a tensão, né, estresse e pavor, medo de sair na rua. Então o mundo todo está sofrendo, mas durante a grande tribulação o sofrimento será muito pior. O sofrimento será muito pior. Uma das coisas que pode acontecer, irmãos, vamos dizer, se a igreja for arrebatada agora, tem uma coisa que os cientistas dizem que está para acontecer a qualquer momento. Eles dizem até que já está atrasada. É um fenômeno no Sol que ele vai causar um desastre na Terra, que o resultado seria o seguinte: pense aqui o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, ficar sem energia elétrica por 6 meses. É o que eles dizem, que eles controlam as tempestades solares e existe uma tempestade, ela acontece regularmente, cerca de 100 em 100 anos, é um número fracionado. E eles dizem que essa tempestade solar, ela já era até para ter acontecido, ela está atrasada. Ela vai acontecer a qualquer momento.
Existe vídeo, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo, vídeo, documentários sérios falando sobre isso. Tá bom? Agora você imagine a cidade do Rio de Janeiro sem energia elétrica. Você não vai ter alimento, irmãos. Os mercados não vão ter como estocar alimento. Ah, mas então vai vender nos caminhões. Presta atenção. Segundo os cientistas, talvez 100% dos caminhões que existem hoje não vão funcionar. Porque os caminhões que existem hoje, eles têm uma tecnologia, tudo eles dependem de microchip. E essa tempestade solar, o que eles dizem é que vai queimar todos os carros novos, eles não vão funcionar mais. Só Fusquinha, Brasília é que vai funcionar. Todos esses carros que têm tecnologia, microchip, vai queimar tudo. Todos os transformadores de rua, eles dizem que vai queimar tudo. O mundo tende a ficar até 6 meses sem energia. Irmãos, em uma semana não vai ter mais alimento no mercado. Porque, vamos dizer, os caminhões não vão trazer, vai ter que começar a trazer de trem e depois carroça. Agora, esses novos trens que tem aí também, vai ver, esses trens também tudo tem algum microchip. Também não vai funcionar, vai ter que pegar aquelas Maria Fumaça antiga. Irmãos, em um mês, a cidade do Rio de Janeiro vira um caos. Pessoas precisando fazer todo tipo de violência para poder sustentar o filho. Porque os mercados não terão alimento. Quem mora na roça, ele vai colher lá o que ele planta, trocar com o vizinho, eles vão se virar. Tá bom? Agora, quem mora na cidade não tem saída. Não tem saída. Tá bom? Então, em um mês, eles já vão estar passando uma fome tremenda. E aí o que eu falei para vocês, o que o anticristo vai fazer? Ele vai fazer o mesmo que o Império Romano, os católicos fizeram com a Igreja de Jesus. A culpa disso tudo é desses cristãos intolerantes, né? E vai acabar a perseguição aumentando contra os cristãos. Bom, para completar esse tópico, o último parágrafo ainda na página 55 do livro diz: eles clamam para que Deus encerre o reino do anticristo, que lhe ceifou a vida, ou seja, clamam para que Deus dê fim à grande tribulação. Mas ainda não é a hora do fim. A grande tribulação deverá completar 7 anos, e ao que parece, ainda não chegaram na metade. Ainda não chegou na metade da grande tribulação. Tá bom? É o que provavelmente está indicado aqui. Bom, concluindo o versículo 10, aí vamos ao versículo 11. Agora eu vou deixar para